Olá, queridos amigos, queridas amigas, que alegria iniciarmos o programa semanal ABC do Espiritismo, que vai ao ar pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz, apresentada por mim e pelo meu pai, Sérgio Vilar. Que a espiritualidade amiga me intua em mais um encontro virtual que estamos tendo por meio dessas duas emissoras. E que possamos tirar no dia de hoje, no Evangelho de hoje, no Livro dos Espíritos de hoje especialmente o Livro dos Espíritos, o entendimento acerca das leis naturais que nos cercam, a respeito das leis que regem o universo e que até então nós desconhecíamos e que hoje nós temos a felicidade de conhecer e de compreender. Nós estamos vendo o livro 3º, capítulo 1º, a lei divina ou natural, e estamos na parte do conhecimento da lei natural. Hoje nós vamos começar pela questão 623. Esses que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não se enganaram algumas vezes e não os fizeram transviar-se muitas vezes através de falsos princípios? Então, aqui, Allan Kardec está perguntando a respeito dos homens e das mulheres que vieram com compromisso de esmiuçar o entendimento de Deus para uma coletividade. Se eles também não cometeram os equívocos da interpretação, do entendimento, se não pegaram com muita rigidez a interpretação, será que só acertaram ou será que também deram margem aos equívocos? Comentário, resposta. Os que não eram inspirados por Deus e que se atribuíram a si mesmos por ambição uma missão que não tinham, certamente os fizeram extraviar. Não obstante, como eram homens de gênio, em meio aos próprios erros, ensinaram frequentemente grandes verdades. No livro A Caminho da Luz, que eu tive a oportunidade de estudar pela TV A Caminho da Luz, é curioso porque aquela obra de Emmanuel nos fala de vários personagens, de várias épocas. E Maomé, quando nos fala, por exemplo, célebre criador do Alcorão, trazendo a mensagem de Alá, que para nós seria Deus, Maomé veio com o compromisso de aproximar os árabes dos ensinamentos do Cristo. Só que ali houve um problema. Ele veio de uma família muito simples e veio como missionário, com compromisso. Quando ele reencarnou, e ele conheceu a sua futura esposa de uma família nobre e aristocrata daquela época, ele se encantou pelo mundo materialista. E ele deixou a simplicidade de lado. Em vez de ter uma mensagem que aproximasse ao cristianismo, a lei de amor, a lei de doçura, a lei de igualdade, a lei de fraternidade, ele foi médium. Mas em vez dele trazer a mensagem que ele havia proposto no mundo espiritual, ele trouxe uma mensagem belicosa, uma mensagem que até hoje fomenta guerra, que até hoje fomenta divisão, que até hoje fomenta extremismo. E ele próprio, vendo seu erro no mundo espiritual, já veio no meio daquele povo algumas vezes, mas o povo não permite que o Alcorão seja modificado. Então ele há muito tempo, ele vem querendo mudar o sentido que ele deu como médium, vendo no mundo maior o erro que ele cometeu. Então de todo o Alcorão está errado? Não, tem muita coisa ali valiosíssima, mas ao mesmo tempo fomenta muitas coisas que foram desnecessárias, que foram fomentadas pelo desvio que ele deu para a sua própria missão. É o livre-arbítrio. Um outro personagem que Emmanuel nos fala que não concluiu por completo a sua tarefa foi Martim Lutero.
o reformista. Martim Lutero, o célebre alemão Martim Lutero, ele veio com um compromisso nobre de reformular a Igreja Católica e até mesmo de dar um segmento novo às interpretações de Jesus. Até aí, tudo muito louvável. Lembremos que Martim Lutero foi a reencarnação de Paulo, o apóstolo da gentilidade. Ele, como tendo a mesma personalidade de Paulo, ele não se curvava. Ele era um homem de ação. Ele não ficava nos sonhos, nas vontades, não, ele ia e fazia. Então ele traduziu o Novo Testamento para outros idiomas, para o alemão, por exemplo, porque naquela época ficava apenas restrito a quem falava o latim e apenas o Velho Testamento. O Novo Testamento não era ministrado para a coletividade daquela época. Estamos falando de 500, 600 anos atrás. Não estamos falando de uma época muito recuada, 500 anos frente à totalidade dos anos da Terra. 500 anos não é nada. E aí ele veio com toda aquela inovação. Só que ele teve um problema muito radical. Com ele era 8, era 80. Ele também não soube abrir mão. Ele não soube ser indulgente. Ele não teve psicologia suficiente para contornar determinadas situações que poderiam ter sido evitadas. Não tira o seu papel, nem o seu mérito, nem o trabalho grandioso que ele realizou, mas também não realizou na plenitude tudo que ele poderia ter realizado. Então são inspirados, são trabalhadores e trabalhadoras de gabarito, só que fazer planos no mundo espiritual, tudo é lindo e maravilhoso. Quando reencarnamos e assumimos um corpo físico e vemos a pressão que é estar nesta dimensão, pode haver variantes dentro de um projeto reencarnatório. A próxima questão, 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Resposta: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então o profeta é aquele que profetiza. É aquele que lança verdades que se concretizarão ao longo do tempo. O último profeta que nós tivemos, de grande gabarito, foi Chico Xavier. Eu me lembro, por exemplo, lendo livros biográficos do Chico, o Chico falando para Juscelino Kubitschek, olha, o Brasil tem petróleo, mas não vai ser descoberto agora não. Petróleo foi descoberto há quanto? 20 anos atrás? O Chico já dizia que o Brasil tinha petróleo na década de 40, quando o Juscelino era prefeito de Belo Horizonte. Só para nós termos uma ideia de quem nós estamos falando. E aí outros assuntos mais que nós poderíamos colocar a título de profecia por Chico Xavier. Nosso querido Chico falava da água na Lua. Hoje a NASA já vem trabalhando com a ideia de que na Lua há água. O Chico falou isso no Pinga Fogo na década de 1970, em que nem imaginava. Mal o astronauta tinha pisado lá na Lua e fincado a bandeira dos Estados Unidos. O que até hoje leva muitas pessoas a dizer que o homem nunca foi para a Lua, os negacionistas. Então nós percebemos qual que são as características de um profeta? Elevação moral. Para ser um profeta, igual Chico Xavier. O Chico tem mais de 300 livros que falam da sua personalidade, no caso biografia, e livros que são comentados da obra que ele trouxe. Mais de 550 livros psicografados. Não há uma história de um homem de 92 anos de vida, órfão aos 5 anos, não tem uma pessoa que falou assim, eu fui destratada pelo Chico. O Chico foi impaciente comigo.
O Chico me deu uma má resposta. O Chico, ele foi ingrato. Não há. Havia pessoas que reclamavam por não chegar perto dele, porque a multidão era muita. Havia pessoas que reclamavam por não ter recebido uma carta do filho, porque o telefone toca de lá para cá. Mas não há uma história que se fale assim: ah, o Chico me deixou na mão. Ah, o Chico, ele não foi atencioso comigo. Muito pelo contrário. A personalidade cândida de Francisco Cândido Xavier é a marca que patenteia a grandeza do seu espírito. Mostra a elevação moral que está por detrás daquele corpo franzino, cego de um olho, com angina, com hérnia e com um monte de coisa. Então, quando o espírito é elevado, ele pode vir num lar rico ou pobre, ele vai ser elevado. Ele pode ter um bom pai ou uma boa mãe. Ou uma mãe, uma má mãe ou um mau pai, ele vai ser elevado. Quem é grande independente da circunstância. Não importa onde ele venha, é o seu espírito que já demonstra a grandeza. Lógico, tendo um lar equilibrado, tendo um lar que encaminhe, fica mais fácil. Mas o espírito, quando ele é grande, ele já desde pequeno demonstra a sua grandeza e a sua superioridade moral. Lembremos que os espíritos que se destacam pela intelectualidade é porque ainda não desenvolveram a moralidade. Quando eu desenvolvo a moralidade supera a intelectualidade. Quando eu falo do Chico, eu falo do homem-amor, mas por detrás daquele homem-amor tinha um sábio. Quando eu falo de Francisco de Assis, eu lembro do homem-amor que ele foi, o homem que cuidava dos animais, o homem que cuidava dos pobres. Mas quando eu vejo a sua biografia, eu vejo a grandeza intelectual que ele tinha. E o expoente maior é nosso Senhor Jesus Cristo, o maior sábio que passou em nossos meios, o espírito de maior grandeza que teve do nosso lado. Ninguém refere a grandeza intelectual do Cristo, porque o amor supera. Sócrates já não, foi grande, mas grande em intelecto. Tinha muito conhecimento, mas não tinha a capacidade de levantar um caído do seu lado. Conversava com todos, tinha hermenêutica socrática, mas na hora do vamos ver, na hora do trabalho, na hora da assistência, não tinha aquele tempo, não tinha aquele cuidado. Então, o amor supera a inteligência. A inteligência é fundamental, é o primeiro degrau do conhecimento, mas depois ela é superada por outras matérias. E para ser um profeta, precisa ser um espírito de grandeza. Não pode ser um espírito que mescla entre o equilíbrio e o desequilíbrio, a grandeza e a inferioridade. Aí já não é um profeta, já não tem a marca dos profetas. Nós vamos para o intervalo para os amigos da TV Mundo Maior e vamos continuando com os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos com os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Questão 625, acompanhada de um comentário do codificador. Qual tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Vede Jesus, é a resposta. Comentário de Allan Kardec. Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nolo oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na terra. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus algumas vezes o desviaram para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a da vida do corpo.
Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram apenas leis humanas, instruídas para servir as paixões e dominar os homens. Fantástica a pergunta, a resposta e a colocação de Kardec. O Espiritismo é cristão? Sim. Se algum católico, algum evangélico, algum ateu, alguma pessoa nos perguntar, o Espiritismo é cristão? Perfeitamente. O nosso codificador é Allan Kardec, mas o nosso modelo é Jesus Cristo. O mesmo ensinamento que se vê no Novo Testamento, estudado pelos evangélicos, pelos católicos, também é estudado dentro de um centro espírita por nós. Temos em Jesus o nosso modelo e o nosso guia, como vimos na questão 625. E o complemento de Allan Kardec é fantástico, dizendo que a maior entidade que assumiu um corpo físico foi Jesus. Nenhum é tão grande que divide uma era se não tivesse em nossos meios. Não há força capaz de dividir uma era se não tivesse conosco. Júlio César, por exemplo, o imperador romano, criou o mês de julho. Foi uma criação dele. Não havia até então. Se Jesus Cristo não estivesse em nossos meios, não havia sábio naquela época, com todo o respeito, que pudesse trazer os ensinamentos que ele nos trouxe. Ensinamentos que nos mostram um entendimento que até então nós não tínhamos. Um entendimento de tempo. Nós somos seres interexistenciais. Vivemos o passado, o presente e o futuro dentro de nós. Hoje, colhemos o passado e, ao mesmo tempo, semeamos o futuro. Olha que interessante. Os meus passos, eu tenho muitas portas diante de mim. Cada uma delas me leva a um lugar. É igual aqui em Itapira. Tem a rodovia que me leva para Lindóia, tem a rodovia que me leva para o sul de Minas, tem a rodovia que me leva para Amparo, tem a rodovia que me leva para Mugimirim. São as portas da vida. Agora, não tem como eu ir para Lindóia querendo ir por Mugimirim, porque um está para lá, o outro está para trás. Então o bem é a porta, o mal é outra porta, a ingenuidade é outra porta, a ignorância é outra porta. E Jesus nos esclarece as portas. E mais do que esclarece, ele foi quem viveu tudo isto. Ele não ficou preso no discurso barato. Olha, vamos amar, vamos perdoar, vamos ser indulgentes, vamos fazer o bem. E ficou lá no trono, bonitão, mandando, Pedro vai fazer isso, João vai fazer aquilo, Tiago, Bartolomeu, André, Judas, Mateus. Não, Jesus viveu. Jesus esteve no meio da pobreza. Jesus esteve no meio dos leprosos. Jesus esteve no meio dos paralíticos, das prostitutas, como também Jesus conversou com senadores romanos, doutores da lei, príncipes daquela época, nobres. Também conversou, também atendeu, também respondeu. Então é esse Jesus isento de petitório de dinheiro, dê isso que Deus te dá aquilo, faça isso que Jesus fará aquilo outro. Não, isso é uma criação do homem materialista, que quer ganhar dinheiro em cima de Jesus, ganhar dinheiro em cima da fé, vender o céu, como se nós tivéssemos autoridade para vender alguma coisa espiritual. Isso é do homem. O Jesus da história é o Jesus que curou, que orientou, que amou e que chorou quando viu o comportamento do homem, como o caso dos 10 leprosos e paralíticos que ele ajudou e apenas um voltou para agradecer. Os outros 9 continuaram na vida equivocada. Jesus apiedou, Jesus sentiu, Jesus viu a oportunidade que Deus estava dando a eles
e eles não souberam aproveitar. Então é esse Jesus, amor, Jesus bondade. Se Chico Xavier foi tudo o que foi, se Francisco de Assis foi tudo o que foi, se Teresa d'Ávila foi tudo o que foi, se Vicente de Paulo foi tudo o que foi, se Dr. Bezerra foi tudo o que foi, se Mahatma Gandhi foi tudo o que foi, Irmã Dulce foi tudo o que foi, se une todos eles não dá Jesus Cristo. Com todo o respeito que essas personalidades merecem da minha parte. Se Chico Xavier, comprovado pela NASA, tinha uma áurea de 10 metros de circunferência, 10 metros para frente, para trás, para os lados e fechava um círculo, qual que é o tamanho da áurea de Jesus Cristo? Então é esse personagem que me motiva a gravar, a estar na sopa aos sábados, a tentar calar minhas ambições mesquinhas e a tentar, no meio do caos que é o meu mundo íntimo, eu tentar ser uma pessoa melhor. A próxima questão, 626. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e antes dele só foram conhecidas por intuição? Resposta, não. Não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais distantes. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pode conhecê-las, sempre que desejou procurá-las. Eis porque os seus princípios foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, mas incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Então a lei divina está marcada em todos os povos. Sempre tivemos grandes homens, na época homens porque vivíamos o machismo, o preconceito, mas também tivemos extraordinárias mulheres que vieram e deram testemunho da verdade. Quanto mais era adiantado o povo moralmente, mais a mensagem era lúcida, clara, objetiva, sem rituais, sem dogmas, sem falsas interpretações. Quanto mais atrasado era o povo, mais preso ao achismo, à superstição, à figuração da verdade, porque era o que eles tinham condições para ver, para entender e para sentir. Mas Jesus não foi o primeiro. Antes de Jesus, nós tivemos grandes faraós e sumos sacerdotes do Egito. Tivemos grandes trabalhadores na Índia, já preparando o terreno para a compreensão da reencarnação. Tivemos grandes homens cultos e inteligentes na Grécia e na Babilônia. Tivemos expoentes na Roma antiga, dando sentido de família. Tivemos culturas e mais culturas na China milenária, que já falava da imortalidade do espírito, que já falava do Deus único como o povo hebreu. O povo hebreu foi o primeiro a proclamar o monoteísmo, um único Deus, saindo do politeísmo, o panteão romano, o panteão grego, para chegarmos no único Deus, o Deus de amor. Na época ainda o Deus que vingava, que punia, como está no Velho Testamento. E aí Jesus nos trouxe o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus que perdoava, o Deus que se colocava no lugar do outro, e é o Deus que procuramos trazer para a nossa vida. E a última pergunta de hoje, 627. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus,
qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Resposta: o ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Nossa missão é a de espertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e para desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. Ainda há mais um trechinho da resposta, mas já estamos no final do programa. Mas Jesus não disse tudo? Jesus não foi essa estrela grandiosa, o príncipe da paz, o arauto da paz, o promovedor da paz, ele já não disse tudo? Não. Jesus disse o que a sua época comportava. E os Espíritos continuaram, de tempos remotos e atualmente dentro do Espiritismo, dentro do espiritualismo, nos mostrando verdades que foram rejeitadas, refutadas, esquecidas, abandonadas, deixadas de lado. E elas são trazidas a lume para vivermos, para entendermos, para compreendermos as máximas de Jesus. Então que possamos entender que os Espíritos têm um trabalho tão grandioso quanto o que Jesus nos deixou. Votos de muita paz, de muita luz e até o nosso próximo encontro.